Oi, gente, tudo bem? Dei uma sumidinha, mas vou tentar. Eu sempre falo que eu vou tentar postar vídeo sempre, mas é um pouco difícil. Então, eu prefiro postar, gravar quando realmente acontece alguma coisa, assim, que tem a ver com os temas que eu abordo, pra eu poder falar, porque fica mais verdadeiro, sabe? Quando eu tô sentindo alguma coisa e tal. E vou falar de pensamento, mais voltado para o pensamento obsessivo, que tem a ver com isso, né? A questão dos pensamentos obsessivos, da neurose obsessiva, que eu sou uma neurótica obsessiva. Penso demais, enfim, é meio complicado. O que acontece? No caso dos pensamentos obsessivos, o que causa mais medo na gente que tem esse tipo de coisa é o pensamento ruim, né? Ele causa medo e também ele é o mais comum, porque realmente ninguém vai se importar de ter pensamento obsessivo bom. Quer dizer, pode até se importar, porque se ficar muito na cabeça também, você tentar tirar da cabeça e não conseguir tirar, vai incomodar. Então imagina, você tem um pensamento fixo só naquilo. Ele fica na sua cabeça, você não consegue tirar, e é um pensamento ruim. Imagina o desespero que é. É o que a gente tem. E no caso, eu sempre tive esses pensamentos ruins que grudam na minha cabeça, porque é assim que eles funcionam, eles grudam. E eu tive recentemente um pensamento bem ruim. Ele surge assim, do nada. Ou então, por exemplo, eu tive esse tipo de pensamento ruim numa determinada situação. E aí, quando ocorre de novo essa situação na minha vida, a minha cabeça já remete àquele pensamento que eu tive. Então, foi isso que aconteceu comigo recentemente. Então, aí eu tive um pensamento ruim, né? Relembrei de um pensamento ruim, e aí ele veio e fixou na minha cabeça, né? Que é isso que ele faz. Fixou na minha cabeça e me causou medo, me causou ansiedade. Enfim, tudo aquilo que quem tem esses pensamentos está acostumado. E uma coisa que eu notei nesse pensamento, na verdade, que é a respeito de todos os pensamentos obsessivos que eu já tive. Porém, é uma coisa nova que eu notei, uma coisa que sempre existiu, mas só hoje eu notei. Que é a questão de quando o pensamento obsessivo, ele tá na minha cabeça, ele vem, ele fixa, 100% da minha atenção vai para aquilo. 100% da minha atenção vai para aquilo, pro pensamento ruim. E é como se meu cérebro ficasse congelado. Eu não consigo mais pensar em nada. Nada, nada, nada. Só existe aquilo. Só existe aquele pensamento. Então, eu não consigo pensar em coisas boas. Eu não consigo pensar de, assim, por exemplo, assim. Eu tenho os pensamentos ruins, mas eu tenho que procurar pensar em coisas boas quando o pensamento ruim vier. Isso é que as pessoas falam, né? Tenta pensar em coisas boas. Mas no caso do pensamento obsessivo, você não consegue. Então, por mais que eu tenha em mente que eu tenho que lembrar das coisas boas, essas coisas boas, elas somem, elas desaparecem. Por quê? Porque o pensamento, ele tá fixado, tá congelado naquela ideia ruim. Então, eu percebi isso. A palavra congelado foi a melhor palavra que eu encontrei para descrever isso que eu sinto, né? Isso que eu penso. Então, fica só naquilo, só existe aquilo, aquela coisa ruim. É como se meu cérebro travasse, como se o mundo travasse e eu fico só naquilo. E me dá um pouco de medo, porque eu não sei se isso pode ser algum sintoma psicótico. Não sei, porque é como se a realidade de fora, que tá fora da minha cabeça, não existisse. A única realidade que existe é aquele pensamento no momento. Então eu tenho medo de desenvolver uma psicose, porque eu acredito que seja pior do que um transtorno ansioso, pior do que um transtorno de personalidade, eu não sei. Porque eu tenho transtorno de personalidade também. E eu tenho muito medo, assim, sabe, de perder.
contato total, contato da realidade, ter um surto psicótico, eu já penso, né, nas piores coisas. Já penso em todas as possibilidades. Então, eu fico com medo, assim, de desenvolver uma psicose, eu já ter uma psicose, enfim. Mas é isso, eu só vou falar um pouquinho. Eu quero saber que dentro das pessoas que tem toque, que tem pensamentos obsessivos, que é um neurótico obsessivo, se vocês têm essa sensação de pensamento congelado também, que a realidade de fora não existe, só existe aquilo que tá na sua cabeça, só o pensamento ruim. Realmente a cabeça se fecha só naquilo, só naquele pensamento e nada mais existe. Queria saber se as pessoas também têm isso. Então é isso. Só queria desabafar um pouco e saber se as pessoas também têm isso, que eu não quero me sentir sozinha. É isso. Então, tchauzinho.